Voltando aqui com o nosso programa, né? Estamos falando aqui sobre essa questão do ser ou não ser, das pessoas não se aceitarem como elas são. Mas a questão é a seguinte, as pessoas têm o direito de querer ser ou não ser. Isso aí vai de cada um e, como a gente frisou anteriormente, consequências virão com certeza. Mas a questão é a seguinte, no bloco anterior, o evangelista Xavier até citou um trecho da Bíblia onde diz que não se deitarás, né, com pessoas do mesmo sexo, ainda que a palavra da Bíblia não seja exatamente essa, mas o sentido é o mesmo. E juridicamente falando, a gente não quer ferir nenhuma lei, nem ferir ninguém, aqui a intenção nossa não é essa. Existe os direitos dos homossexuais, que eles se encontram amparados, né, na Constituição Federal /88, a qual ela tem o objetivo fundamental a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo, bem como veda a discriminação, né, por qualquer natureza. Se eu vejo ou se eu convivo com pessoas que têm atração por pessoas do mesmo sexo, que são homossexuais, eu, enquanto pessoa, enquanto cidadã, não tenho o direito de discriminar ninguém, né? Isso diz a lei. Porque cabe consignar que a união estável, ela deve visar para alguns a conversão no casamento. O que significa isso? Que pessoas do mesmo sexo hoje podem, sim, perante a lei, ter uma união estável. Mas isso aí já é um assunto para o próximo programa, quando a gente for debater aqui o assunto família, que o Padre Sebastião, né, até já se propôs a nós fazermos um novo programa com esse contexto. Porque hoje o que a gente está discutindo aqui é o ser ou não ser. O fato de uma pessoa não se aceitar como ela nasceu, como Deus a criou, como a natureza a fez. A partir do momento em que eu me torno gente, eu tenho as minhas escolhas. Mas qual o conceito, Padre Sebastião, e qual o conceito, Evangelista Xavier? Cada um vocês vão dar o conceito dentro da igreja, essa visão dessas pessoas quererem mudar o que elas são. Nós orientamos as pessoas a buscarem ajuda. Assim que percebeu que tem um homem, tem uma certa atração por outro homem, ele deve buscar ajuda, orientação dos seus líderes, dentro da palavra de Deus, porque não é normal. Porque Deus, no capítulo 1 de Romanos, versículo 26 e 27, Deus entregou aos homens a praticarem tais coisas como uma forma de condenação por ter trocado o Criador, trocou a natureza em vez do Criador. Deixou de adorar Deus para adorar aquilo que Deus criou. Então, Romanos, capítulo 1, Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala sobre isso. E por isso Deus vos entregou as paixões carnais. Mas o que nós orientamos é justamente que os pais, os responsáveis, orientem os seus filhos. Porque a palavra de Deus, no Provérbios 22, 6, diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que a gente acredita, Xavier, é o seguinte, que existam pessoas, sim, que já nascem com essa tendência, por algum distúrbio hormonal, alguma coisa, que isso aí a ciência, sim, pode explicar. Eu gostaria de ter aqui em mãos um texto que fala dos bispos do Brasil a esse respeito dessa realidade toda. Eu gostaria de poder lê-lo aqui. Fique à vontade, padre. Então, ela diz assim: nós, bispos do Brasil, em Assembleia Geral, que aconteceu no dia 4 a 13 de maio, reunidos na casa de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, dirigimos a todos os fiéis e pessoas de boa vontade para esclarecer alguns pontos a respeito da família e das uniões entre pessoas do mesmo sexo. Saudamos todas as famílias do nosso país e as encorajamos a viver fiel e alegremente a sua missão. Tão grande é a importância da família que toda a sociedade tem nela a sua base vital. Por isso, é possível fazer do mundo uma grande família. A diferença sexual é originária e não mero produto da cultura. O matrimônio natural entre o homem e a mulher, bem como a família monogâmica, constitui um princípio fundamental do direito natural. As Sagradas Escrituras, por sua vez, revelam que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e os destinou a ser uma só carne. Assim, a família é o âmbito adequado para a plena realização humana, o desenvolvimento das diversas gerações
e constitui o maior bem das pessoas. Reafirmamos que, entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoa do mesmo sexo, são merecedoras de respeito e consideração. Repudiamos todo tipo de discriminação e violência que fere sua dignidade e pessoa humana. As uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo recebem agora, em nosso país, reconhecimento do Estado. Entendemos, porém, que tais uniões não podem ser equiparadas à família, que se fundamenta no consentimento matrimonial, na complementariedade e na reciprocidade entre um homem e uma mulher, abertos à procriação e educação dos filhos. Equiparar a família às uniões entre pessoas do mesmo sexo descaracteriza a sua identidade e ameaça a estabilidade da mesma. É um fato real que a família é um recurso humano e social incomparável, além de ser também uma grande benfeitora da humanidade. Ela favorece a integração de todas as gerações, dá amparo aos doentes e idosos, socorre os desempregados e pessoas portadoras de deficiência. Portanto, tem o direito de ser valorizada e protegida pelo Estado. É atribuído ao Congresso Nacional propor e votar leis em favor da segurança previdenciária e outras questões administrativas em relação às uniões entre pessoas do mesmo sexo, cabendo ao governo garanti-las. Preocupa-nos ver os poderes constituídos ultrapassarem os limites de sua competência, como foi a recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Não é a primeira vez que no Brasil acontecem conflitos dessa natureza que comprometem a segurança nacional e a ética na política. A instituição familiar, ao desígnio de Deus, é de tão fundamental para a pessoa que o Senhor elevou o matrimônio à dignidade de sacramento. Assim, motivados pelo documento de Aparecida, propomos a rever o nosso empenho por uma pastoral familiar intensa e vigorosa. Pois é, padre, como vê, né, família, né, é homem, mulher, é mãe, é pai e filhos. Não tem como a gente querer que seja diferente. Hoje, apesar pela lei, famílias podem ser constituídas de maneiras diferentes, mas como o evangelista Xavier frisou anteriormente, ele diz o seguinte: cada pessoa tem seu livre-arbítrio, mas as suas escolhas, você é as suas escolhas, porém consequências, que tudo as que nós realizamos, seja elas as escolhas ou não escolhas, a consequência dela não é só pessoal, ela tem a consequência social também. Então nós não podemos pensar que eu vivo numa ilha. Eu não sou uma ilha, eu vivo numa sociedade, em família e em comunidade. Então os meus atos têm consequências, sim, não só para mim, mas tem consequência para o outro também. E eu hoje vou encerrar o programa Mulher Mais de Pé. Por quê? Para que, não apenas para dizer o seguinte: a intenção do nosso programa não é discriminar nem eliminar nenhuma decisão que qualquer pessoa possa ter, mas sim que você reflita melhor nas suas escolhas, que você procure ajuda na hora de fazer as suas escolhas, seja ela de qual forma for, porque as suas escolhas interferem na sua família, na sociedade, no meio em que você vive. Mas seja qual for a sua escolha, a gente só deseja uma coisa: que você seja muito feliz. Uma boa noite e até o próximo programa.